Olá, pessoal que acompanha o Papo Técnico. Aqui quem fala é Rafaela Carolina, especialista em futebol feminino, e a gente vai falar no vídeo de hoje um pouco sobre a FIFA Series, que é uma competição inédita dentro do futebol feminino. Essa competição ela ocorre dentro do masculino desde 2022, foi criada pela FIFA, com o seu principal objetivo de trazer um pouco mais de calendário para seleções que acabam sendo um pouco mais prejudicadas com competições eliminatórias ou até mesmo acabam ficando sem calendário durante a temporada. Ela ocorre a cada 2 anos e no futebol feminino ela vai acontecer a partir de 2026 e vai ter a sua primeira edição aqui no Brasil entre os dias 11 a 18 de abril. Para essa edição inaugural foi escolhido Cuiabá, mais precisamente a Arena Pantanal, que vai receber, além do Brasil, Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia. São 3 seleções bem interessantes para o Brasil enfrentar nessa primeira edição. Lembrando que o Brasil já entra em campo no dia 11 de abril, e o Brasil enfrenta no primeiro jogo a Coreia do Sul, às 10h30 da noite pelo horário de Brasília, 9h30 pelo horário do Mato Grosso, que é 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília. No dia 14, enfrenta a Zâmbia e no dia 18, para encerrar, enfrenta o Canadá. Para essa data FIFA, que vai ser a segunda do futebol feminino em 2026, que serve de preparação para a Copa do Mundo de 2027, que é um dos principais objetivos da seleção brasileira nesse momento, que tem um pouco menos de calendário por conta das eliminatórias dentro do futebol feminino, Nós temos eliminatórias europeias, eliminatórias da América do Sul, vai começar também as eliminatórias da CONCACAF, então o Brasil ele acaba sendo um pouco prejudicado com isso. A gente vê que são seleções muito interessantes, são níveis completamente diferentes e futebols, como a gente, ou futebols, enfim, um pouco diferente. Por exemplo, a gente tem como primeiro adversário a Coreia do Sul, que é um adversário asiático, não é a principal força na Ásia, a gente tem o Japão, que voltou a ter uma força muito interessante, inclusive foi recentemente campeão da Copa da Ásia. Temos também a China, que acabou perdendo um pouco mais de tradição, mas ainda assim é uma seleção muito forte dentro do continente, E temos, por exemplo, a própria Coreia do Norte, que é muito tradicional dentro das categorias de base, também já se classificou para a Copa do Mundo do ano que vem. Então, assim, a Coreia do Sul acho que é um adversário muito interessante, tem algumas peças que jogam no futebol europeu e no futebol também da América do Norte, então isso acaba facilitando para o Brasil de ter um adversário competitivo, e eu acho que apostando nessa questão de que geralmente as seleções asiáticas costumam ter muita velocidade, vai ser um teste mais interessante para a defesa brasileira. Depois nós teremos a Zâmbia, que inclusive é um adversário que o Brasil já enfrentou nas Olimpíadas, Nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio, inclusive foi um jogo bem interessante. É uma seleção que tem um ataque muito forte, acho que uma das principais jogadoras é justamente a Bárbara Banda, que está jogando no futebol dos Estados Unidos, no Orlando Pride, e conhece muito bem algumas jogadoras brasileiras que também atuam com ela, como é o caso da Luana, tem a própria Angelina, enfim, tem outras jogadoras, e tem a Marta, que é uma das suas principais companheiras e, digamos, uma das suas principais garçons jogando dentro do Orlando Pride. Então, assim, é um ataque muito poderoso, mas é uma defesa que tem muitos problemas. Então, acho que o Brasil pode ter um pouco mais de facilidade de ganhar desse adversário, mas é um adversário muito interessante. Eu acho que o nível do futebol africano vem evoluindo bastante, Então, acho que vai ser um adversário que vai testar um pouco a questão de como o Brasil está evoluindo no sistema ofensivo, mas ao mesmo tempo no sistema defensivo, porque é uma seleção que, ao mesmo tempo que sofre muitos gols, é uma seleção que marca bastante gols. Então, eu acho que nesse momento que a gente tem uma jogadora de muito destaque, como é o caso da Banda, vai ser interessante para ver como o sistema defensivo vai se comportar em relação, principalmente, a essa jogadora de bastante velocidade e força. Agora, falando um pouquinho do Canadá, dentre os 3 adversários que o Brasil vai ter, eu acho que é o adversário mais difícil. Inclusive, desde que o Arthur Elias chegou, é um dos adversários que o Brasil mais enfrenta. Se a gente for pegar, digamos assim, nos últimos 6 anos, nas últimas 6 temporadas, considerando desde que a Pia chegou em 2019, então, ou seja, as últimas 7 temporadas, é o adversário que o Brasil mais enfrentou, Então, já conhece um pouco o nível dessa seleção, mas ainda assim é uma seleção que geralmente costuma dar um pouco mais de trabalho e, como já foi bem pontuado, vai ser uma das seleções mais difíceis para o Brasil, Então, acho que o último jogo, inclusive, vem com jogadores bem interessantes para essa FIFA Series. Então, assim, eu vejo que vai ser um adversário bem interessante para que o Brasil consiga, de fato, ver de que maneira e de que nível pode estar se preparando para o Mundial de 2027. Enfim,
espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham. E não deixem de seguir o Papo Técnico nas redes sociais para vocês não perderem nenhuma entrevista, nenhum vídeo, enfim, porque são vídeos bem interessantes de diversos assuntos sobre o futebol.